Hoje eu vou falar pra caramba, mas minha garganta está protegida porque eu estou bebendo água, como sempre. Inclusive, bebam água porque essa é a coisa mais importante que vocês podem fazer da vida de vocês. Isso e passar filtro solar. Então, façam essas duas coisas porque não tem nada mais importante do que isso. Realmente não tem nada mais importante do que isso mesmo. Oi, gente, tudo bem? E o que dizer desse Brasil que tá tão estranho ultimamente, não é mesmo? No Rio de Janeiro nós estamos tendo uma intervenção federal na segurança, para não dizer intervenção militar, não é mesmo? Brasília está literalmente caindo aos pedaços depois de 3 governos que foram bem prudentes com a nossa sociedade aqui brasiliense, não é mesmo? O racismo do brasileiro tem cada vez mais deixado de ser velado, visto toda a repercussão que o caso da Yasmin está tendo, repercussão negativa do caso da Yasmin está tendo, e também teve o caso de uma menina que ela fez uma coisa maravilhosa, que foi juntar dinheiro, pedir doações para juntar dinheiro para levar um monte de garotos negros da favela, garotos e garotas negros da favela, para assistir o filme do Pantera Negra em 3D, e ela foi acusada de ser racista com brancos. E teve as publicações dela excluídas do Facebook, as publicações em que ela divulgava essa ação maravilhosa. Pois é. Inclusive, eu vou deixar link aqui embaixo falando do que aconteceu com essa menina, que foi, né? E se ainda tiver em tempo, vocês podem ajudar na campanha dela também, que foi maravilhosa. E não é só ela que tá fazendo essa campanha, tem outras pessoas também fazendo campanhas para levar meninos negros da periferia para assistir o filme, que tá incrível, gente. Assistam Pantera Negra, por favor, porque esse filme tá muito, muito emocionante, de verdade. Então assistam, tá muito bom. E eu vou deixar aqui embaixo o link do que eu achar que tiver de gente disposta a levar essas crianças, porque vale muito a pena mesmo. Essas crianças precisam dessa referência magnífica de um super-herói negro que é também o rei de um país hiper tecnológico, hiper desenvolvido, e isso é o máximo. Marvel acertou muito nesse filme. Mas o que eu vou explanar no vídeo de hoje não é nada disso. Apesar de eu ter gastado uns minutinhos falando dessas coisas que aconteceram ultimamente, eu vou falar aqui hoje sobre transfobia, como vocês bem viram na thumb e no título desse vídeo. Bom, o que tem acontecido, e é o que acontece com qualquer minoria social, é que muitas pessoas cis insistem em dizer para pessoas trans o que é transfobia. Primeiro de tudo, se você não sabe o que é pessoa cisgênero é a pessoa que, quando nasceu, foi designada ou homem ou mulher e ela se identificou com essa designação. Por exemplo, uma pessoa que nasceu com vagina e útero, olharam para ela e falaram, você é uma mulher. E ela cresceu e falou, sim, eu sou uma mulher. Ou então, uma pessoa que nasceu com um pênis, olharam pra ele e falou, você é um homem. E ele cresceu e falou, sim, eu sou um homem. Que é ao contrário de pessoas trans. Pessoas trans, no caso, são pessoas que não se identificam com o gênero que foi imposto para elas ao nascer. Não necessariamente com a genitália, mas não se identificam com o gênero que foi imposto a elas ao nascimento. Por exemplo, eu, quando nasci, o médico olhou pra mim e falou, tem pintinho, é um menino. E aí eu fui criada como menino, mas eu nunca fui um menino. E também tem as pessoas que nasceram com vagina, o médico falou, é uma menina, e na verdade essa pessoa cresceu e descobriu que na verdade ela era um menino e não uma menina. E entra também como pessoas trans as pessoas que não se identificam nem como homens, nem como mulheres. Ou se identificam com os dois ao mesmo tempo, ou fluem de um gênero para o outro. Tendo passado essa explicação básica, agora vamos para a questão em si. Quando você faz parte de alguma minoria social, irão vir algumas pessoas que não fazem parte dessa minoria social explicar para você como você deve se sentir a respeito do que acontece ao seu redor, do que as pessoas te chamam, de como as pessoas te tratam, do que as pessoas usam para te ofender, o que é passível ou não de você se ofender. Por exemplo, homens explicando para mulheres o que é feminismo e o que não é feminismo de verdade. Ou então pessoas magras virando para pessoas gordas e dizendo que é só uma questão de saúde, sendo que elas nunca viram o exame médico dessa pessoa. Ou então pessoas brancas virando para pessoas negras e falando que é só uma questão de norma de empresa, você está sendo vitimista. Ou então pessoas heterossexuais virando para gays e lésbicas e dizendo para eles, mas isso é uma questão de escolha, né? E é só a minha opinião, você tem que entender isso. Ou então, homens gays ou mulheres lésbicas virando para pessoas bissexuais ou pessoas pansexuais e dizendo,
Ah, mas é só porque eu tenho medo de ser traído, aí eu não consigo me relacionar com você. E a lista é infinita. Mas passando especificamente para pessoas trans, ultimamente eu tenho tido alguns embates do tipo: aqui no canal mesmo já teve uma menina querendo me dizer o que era transfobia, quando eu disse que ela estava tendo um viés transfóbico no comentário dela. Ela veio explicar pra mim que sou trans, o que é transfobia, sendo que ela é cis. Outra situação recente da qual me vi envolvida foi em discussão de grupo do Facebook, aonde fizeram postagens sobre a Tiffany, a jogadora de vôlei Tiffany, sendo que o grupo não tinha nada a ver com essa questão de esportes, o grupo não falava de esportes, mas quiseram falar dela, e todas as postagens que falavam dela, sempre tinha muita gente falando muitas coisas bem preconceituosas, muito problemáticas, e chamando a Tiffany de ele. Quando eu fui falar que isso era transfobia, bom, a moderação do grupo falou que não, que era só uma questão de opinião. A moderação cis do grupo falou que era só uma questão de opinião, que a gente tinha que aceitar a opinião dos outros. Opiniões essas que eram muito carregadas de ódio e de desqualificação da identidade de gênero de pessoas trans. Mas, né, era só uma questão de opinião. Tendo em vista isso, eu me vi na obrigação moral de vir aqui falar umas coisinhas sobre transfobia. E para isso, dessa vez eu fiz um mini roteirinho. Passei rápido mesmo para vocês não conseguirem ver a minha letra, que é horrível de feia. Mas, né, um mini roteirinho aqui. E, na verdade, esse roteirinho meu só tem significados aqui que eu achei no Google sobre a etimologia da palavra transfobia. Primeiro de tudo, nessa palavra transfobia, a parte de trans significa transgêneros. Pode entrar aqui travestis, mulheres trans, homens trans e pessoas não binárias no geral. Sim, pessoas não binárias entram nessa classificação aqui, tá bom? Elas estão aqui, elas fazem parte do grupo de pessoas trans. E a parte de fobia, né? Vem aí de fobia, que vem de medo, aversão, ódio. Eu vou falar mais um pouquinho disso depois. Primeiro, sobre o significado da palavra transfobia em si. Segundo o nosso maravilhoso Google, ou melhor, a Wikipedia, e esse significado da Wikipedia não estava só na Wikipedia, estava em vários outros sites também que falavam sobre transfobia em si. Transfobia nada mais é do que... Minhas gatas bagunçando. É sempre eu começar a gravar que elas começam a correr pela casa que nem umas doidas, tirando minha concentração. Elas não querem que eu seja youtuber. Não querem essa exposição na minha vida. Não querem. Mas enfim. Segundo a Wikipedia, transfobia nada mais é do que uma série de atitudes ou sentimentos negativos em relação às pessoas travestis, transexuais e transgêneros. Mas eu sei o que vocês vão dizer. Nossa, mas Wikipedia não é fonte confiável. Wikipedia qualquer um vai lá e edita. Você tem que ver a origem das palavras mesmo. Já falei o que significa pessoas trans, então agora vamos ver a origem da palavra fobia. O que significa a palavra fobia? Bom, segundo o Google mesmo, dessa vez não foi nenhum site específico, foi exatamente o Google. Quando você digita fobia no Google, a primeira coisa que aparece é a classificação que o próprio Google te dá. Como eu falei Google nessa frase, não é mesmo? Google. E o que lá diz é, primeiro significado de fobia, medo exagerado. Segundo significado de fobia, falta de tolerância, aversão. Temos uma coisinha aí, hein? Falta de tolerância, aversão. E aí tem uma outra partezinha que fala da psicopatologia. Psicopatologia, no caso, né, de fobia. O que é uma pessoa ter uma psicopatologia associada à homofobia? É um estado de angústia impossível de ser dominado, que se traduz por violenta reação de evitamento, Estado de angústia impossível de ser dominado, que se traduz por violenta reação de evitamento e que sobrevém de modo relativamente persistente, quando certos objetos, tipos de objeto ou situações se fazem presentes, imaginados ou mencionados. Sim, gente, isso... Ai, meu cabelo enganchou no brinco. Mas vamos ver o que outros sites dizem, né? Bom, o site www.significados.com.br, que estará aparecendo aqui do meu ladinho, tem uma definição muito parecida com essa do Google, muito parecida mesmo. Então, eu resolvi mostrar só os significados que ele atribui à palavra fobia. Significados não, os sinônimos. Estou ficando louca, estou ficando louca.
Os sinônimos são terror, medo, ódio irracional, aversão, repúdio, pavor, abominação e temor. Abominação aqui no caso é a questão de você abominar algo. Não quer dizer que esse algo seja uma abominação. Quer dizer que você abomina esse algo. Acho que eu não deveria precisar explicar isso. Mas acho que talvez eu devesse sim. Aí, não contente apenas com esses dois significados, eu fui dar uma olhada também no www.dicio.com.br, que também é um dicionário online. E ele diz também a mesma coisa que o Google diz, basicamente. Muda uma coisa e outra, mas no cerne é basicamente a mesma coisa. Então também fui dar uma olhada nos sinônimos que ele dá, e os sinônimos que ele dá é medo, aversão, repugnância, terror. Bem parecidos com o que o significados.com.br falou. E ele também diz os antônimos, que no caso seria coragem, valor, valentia. Será que uma pessoa transfóbica é uma pessoa covarde? E teve também um dicionário informal, que é o dicionário de internet acho que mais usado pelas pessoas. Pelo menos eu já usei muito ele. A gente toda hora tá enganchando aqui o meu brinco de fênix. E o que ele diz também, gente. E no caso... Nossa, minha voz tá indo pro pau já. Daqui a pouco eu vou ter que pegar mais água. E ele, na verdade, dá 3 significados. Os outros 2, eles são parecidos também com o da Google. E o terceiro significado que ele dá, que vai ser o que vai estar aparecendo aqui do meu lado, ele diz que fobia é algo que designa medo, medo mórbido de certos objetos, lugares, situações, etc. Esse etc. eu colocaria tipos de pessoas. E ele também diz que é aversão, repugnância. A gente pode reparar que basicamente todos os sites eles deram como sinônimos ou como próprio significado da palavra fobia as seguintes coisas: medo, aversão, e um deles falou sobre ódio irracional. Apenas um deles falou sobre ódio irracional, mas entra aqui também. Então eu vou explanar um pouco sobre essas 3 coisas. Primeiro vamos falar de medo. O que seria uma pessoa ter medo de pessoas transexuais, de travestis e tudo? Bom, é basicamente aquela pessoa que desvia na rua quando vê uma travesti, uma mulher trans ou um homem trans vindo na direção dela. A pessoa que tenta manter o máximo de distância possível por realmente sentir medo, não necessariamente por sentir um ódio. Aquela pessoa que segura a bolsa mais forte. Acho que pessoas negras talvez se identifiquem com o que eu acabei de falar agora, nesse momento, com essa situação. Entram aquelas pessoas que ficam tremendo na base quando uma mulher trans entra no banheiro feminino, ou quando algum homem trans entra no banheiro masculino, apesar de que o que os homens fazem com homens trans que entram no banheiro masculino geralmente não é sentir medo. É uma atitude mais violenta, quando eles percebem que aquele homem é um homem trans. E aqui na parte de medo entra também a nossa comediante Tata Werneck. Eu pensei um monte de adjetivo aqui antes de falar comediante, mas escolhi o que define a carreira dela porque eu achei que fosse ser o melhor. Não é o melhor adjetivo que eu prefiro usar pra ela, mas é o melhor aqui pro vídeo. É porque Tata Werneck, alguns anos atrás, fez uma música junto com a banda da qual ela fazia parte, não sei se ainda faz, eu espero que essa banda não exista mais, que foi uma música extremamente transfóbica que se chama Travesti de Fogo. Eu vou até beber água aqui, porque... Essa música, que foi bastante criticada na época, e acho que deveria ser pra vida toda, ela diz o seguinte: às vezes tenho medo de travesti. Tenho um rosto masculino e feminino ao mesmo tempo. É mais forte do que eu. Não o amor, mas o seu braço. Ele, aí entra uma voz de fundo falando ela, usa saia e eu concordo. Aí vai ter muita gente que vai achar, ai não, mas essa música não é transfóbica. Ela falou que concorda que ele usa saia. Mas usou o pronome errado, né? Usou o pronome no masculino. E o tempo todo ficou falando que tem medo dessa pessoa. Fez uma zombaria ali com o corpo dessa pessoa. E não para por aí, não. Ela ainda piora a coisa, que ela fala: às vezes na bolsa carregam navalhas e assassinam pessoas 1000. Cavalo de fogo e pessoas 1000. Isso no país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo inteiro. Porque você não sabe, o Brasil lidera um ranking de assassinatos de pessoas trans no mundo inteiro. Mais do que nos países em que é proibido você ser uma pessoa trans. Pois é um dos rankings que a gente lidera. E a gente tá com muita diferença pro país que ocupa o 2º lugar.
E aí Tata Werneck vem e faz uma música absurda dessa. Na música ela fala que tem medo de umas outras coisas bem, enfim, inusitadas e que seriam consideradas uns medos irracionais, como o medo de multidões e medos de Tupperwares. Aí muita gente usou isso pra falar que, na verdade, a música só falava de medos irracionais, mas não, porque de multidões, nem de Tupperwares, ela falou da forma como ela fala de pessoas trans. Ela zombou do corpo de mulheres trans, de travestis, como se ela conhecesse muitas pessoas trans e travestis, que pelo jeito ela não conhece, pelo que ela falou aqui. E além de fazer essa zombaria com o corpo dessas pessoas, ela ainda diz que as pessoas que matam outras pessoas, sendo que não, essas pessoas são mortas por outras pessoas, falou que ela tem medo, enfim. Aqui entra muito uma pessoa que tem medo mesmo. Não só porque ela falou que tem medo na música, mas porque ela acha que travestis matam pessoas. Provavelmente ela nem acha isso, né? Mas é o que ela passou na música horrível dela. E aqui também nessa música dela entra um pouco sobre a questão da aversão, que está muito ligada ao medo e que também está muito ligada ao ódio racional. Mas falando especificamente de aversão, alguns sinônimos de aversão são repulsa, antipatia, rancor e ódio. Você não respeita algo que você tem repulsa, antipatia, rancor ou ódio. Você desqualifica coisas que você tem antipatia, repulsa, rancor ou ódio. Você tenta rebaixar essas coisas. Você tenta fazer com que essas coisas sejam ridicularizadas. Então, quando você trata uma pessoa trans pelo gênero errado dela, quando você trata uma mulher trans no masculino propositalmente, ou quando você trata um homem trans no feminino propositalmente, quando você insiste em falar que essas pessoas na verdade são doentes mentais, que essa coisa de transexualidade não existe, que isso é uma doença mental, é algo que precisa ser tratado como uma doença mental, quando você diz que essas pessoas não existem, que essas pessoas são loucas, quando você tenta desqualificar essas pessoas de várias formas, quando você diz que mulheres trans não são mulheres e que homens trans não são homens, você está demonstrando aversão a essas pessoas. Você está mostrando uma antipatia, uma repulsa a essas pessoas. Você está desqualificando essas pessoas. Porque se você não sente aversão a essas pessoas, não tem por que você ficar insistindo, não tem por que você ficar batendo na tecla de que ela não é quem ela diz ser, de que ela não é isso, de que ela não merece viver dessa forma. Quando você tenta desqualificar essas pessoas, que é o que mais acontece, você não está demonstrando uma opinião sua. Você não está sendo guiado pelo seu viés religioso. Talvez até esteja, né? Mas aí no caso o viés religioso é bem preconceituoso, porque o que você está fazendo é sendo uma pessoa preconceituosa, é sendo uma pessoa transfóbica, uma pessoa que tem aversão a pessoas transexuais e por isso não se dá ao luxo de respeitar essas pessoas. Como se fosse um luxo respeitar essas pessoas, não é. É obrigação respeitar os outros, tá? É obrigação de qualquer pessoa que vive em sociedade respeitar os outros, a não ser que esse outro te ataque, que aí realmente você pode ter uma reação a isso. E no caso, né, a existência de pessoas trans não ataca pessoas cis. Independente do que você vai querer argumentar, não ataca. Ô Pandora, dá pra você deixar minhas sapatilhas em paz? Sai! Ai! E agora vamos ao último, que é aquele que as pessoas acham que é a única coisa no mundo que resume transfobia, que é o ódio irracional. É muito comum quando as pessoas têm uma atitude transfóbica e a gente fala, olha, você está sendo transfóbico nisso que você está fazendo. Você não pode chamar uma mulher trans de ele. Você não pode chamar um homem trans de ela. Isso é transfobia. Porque essas pessoas viram pra gente e falam, nossa, mas você é idiota? Você não sabe o que significa transfobia? Eu nunca bati em nenhuma pessoa trans. Eu nunca excluí nenhuma pessoa trans de nenhum lugar. Eu nunca humilhei uma pessoa trans publicamente. Isso é que é transfobia. Isso que é violência. Você não sabe do que você está falando. As pessoas acham que só ódio gratuito é transfobia. Elas acham que transfobia é só quando você pega um porrete, mete na cabeça de uma pessoa trans, quando você sai espancando uma mulher trans por aí, coloca ela no carrinho de mão e sai levando por aí, quando você estupra um homem trans para ensinar para ele o que é ser mulher, quando você, enfim, mutila pessoas trans por aí, mutila os genitais delas antes de matá-las ou depois de matá-las. As pessoas acham que apenas o cara que pega a travesti na rua leva pro motel, come ela e depois mata ela, que é a pessoa transfóbica.
Elas acham que isso resume transfobia, mas não é só isso. O ódio irracional entra exatamente nisso, nessa questão. Entra nas pessoas que não conseguem ver uma pessoa trans sem sentir ódio, que elas ficam vermelhas mesmo, ficam irritadas e querem bater. Entra a pessoa com ódio racional. Entra também aquela pessoa que não importa o que esteja acontecendo, não importa sobre o que seja a notícia sobre a transexualidade, a pessoa vai lá e dá um jeito de fazer um comentário extremamente odioso. Não importa a situação, ela tenta meter uma coisa odiosa sobre pessoas trans no assunto. São pessoas que têm um ódio irracional. É muito comum a gente encontrar essas pessoas nos portais de notícia, nos comentários dos portais de notícias, onde noticiam algo que aconteceu com uma pessoa trans, ou o sucesso na carreira de uma pessoa trans, ou um feito de uma pessoa trans, ou a morte de uma pessoa trans. É muito comum a gente encontrar esse tipo de comentários de pessoas desse tipo, e também são essas pessoas que fazem o Brasil estar liderando o ranking de assassinatos de pessoas trans. Mas as pessoas que ocupam as categorias de medo e aversão de pessoas trans, que estão classificadas em pessoas transfóbicas, sim, elas ajudam a alimentar aquilo que faz do Brasil ser um país com altos índices de suicídio entre pessoas trans. Isso justamente porque a nossa sociedade é extremamente transfóbica, porque a nossa sociedade tenta desqualificar pessoas trans a todo momento. Isso entra na parte de aversão, isso entra na parte de medo, isso entra em uma parte que comete uma violência absurda contra pessoas trans. Não é questão de opinião sua, é questão de preconceito seu, sim. E tem também algo que eu nem falei, que é a questão dos portais de notícia sempre colocarem o nome de batismo de pessoas trans quando vão noticiar o assassinato de uma dessas pessoas trans, né? Isso entra também na parte de aversão, na parte de você querer desqualificar aquela pessoa. É uma atitude transfóbica, sim. E, gente, curte esse vídeo aí se você concordou com tudo que eu falei, se você aprendeu alguma coisa a respeito do que eu falei. E compartilha esse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo que realmente eu acho necessário que muitas pessoas vejam de verdade. Porque as pessoas, elas não sabem o que elas estão fazendo quando cometem algum ato muito preconceituoso, quando elas dão a opinião delas. E provavelmente uma pessoa que vê um vídeo desse, não sei, ela provavelmente vai continuar pensando da mesma forma, vai continuar agindo da mesma forma, e provavelmente vai ser uma pessoa que vai vir aqui nos comentários me chamar de burro, alguma coisa do tipo. Mas se pelo menos uma pessoa repensar a respeito do que ela tem feito, já vai ter valido muito a pena. Então, sério, esse vídeo sim é um vídeo que eu peço para que vocês compartilhem. E sobre o caso da intervenção federal no Rio de Janeiro, eu vou deixar 2 vídeos. Um deles vai estar aqui nos cards, no final desse vídeo. O outro vai estar linkado aqui embaixo. Os dois vão estar linkados aqui embaixo, na verdade. E o que eu vou deixar aqui nos cards é o vídeo mais recente da Jujut. Provavelmente vocês já devem ter. Em que ela explana de um jeito bem didático e fácil de entendimento, e daquele jeitinho de Jujut de ser, sobre essa intervenção federal. E sobre por que a gente tem sim que ficar preocupado e tem sim que ficar muito atento a tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro nesses dias. Ou melhor, nesses próximos meses, né? Porque está previsto para a coisa durar até dezembro. E o outro vídeo que eu vou deixar, que vai ser o vídeo que vai estar só aqui embaixo, porque ele não foi publicado no YouTube, ele foi publicado no Facebook, é um vídeo de 3 rapazes negros que são do movimento negro e que eles ensinam como você deve agir em uma abordagem policial, como você deve agir nesses períodos de intervenção federal no Rio de Janeiro. E o nome deles é Espartaco Santiago, Eduardo Carvalho e AD Júnior. O vídeo deles é muito bom, eles dão dicas muito boas, e mesmo se você não for uma pessoa negra, porque a gente sabe que essa intervenção no Rio de Janeiro, ela vai servir só pra ferrar com gente negra e pobre, né? Sabemos disso. Se você não sabe disso, tô trazendo uma novidade aqui pra sua vida. Essa intervenção ela vai servir apenas para ferrar o pessoal da favela, ferrar negros e pobres. É para isso que vai servir. Que é o que o Rio de Janeiro tem feito há muito tempo atrás, né? O policiamento do Rio de Janeiro tem sido ostensivo dessa forma, não só no Rio de Janeiro, no resto do Brasil todo, mas lá está sendo mais intensificado agora, principalmente porque nós estamos tendo essa intervenção federal acontecendo lá no Rio de Janeiro.
Então, se você não é negro, eu sugiro que você veja esse vídeo também. Eu não sou negra, assisti esse vídeo, continuo viva, porque é muito importante para ajudar a abrir o olho. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. Hoje teve um teminha específico, mas enfim, os vídeos, como vocês sabem ou não sabem, caso você esteja chegando agora, os vídeos são bem variados. E em breve eu volto aqui com outro assunto que eu ainda não sei qual vai ser. Tenho uma ideia de qual seja, mas não tenho certeza ainda se vai ser esse que eu vou falar. E até a próxima. Nossa, Samantha, mas você veio falar de um assunto tão sério, usando essa roupa tão reveladora. Você não vê que isso pode atrapalhar o seu discurso? Então, é que na verdade eu acho que a roupa de ninguém desqualifica ou corrobora um discurso. O que faz isso são as palavras mesmo. Dane-se que a pessoa tá usando, dane-se a aparência da pessoa. O que importa é o que ela tá dizendo.